Saudações, meu nome é Gabriel Mesquita, sou aluno do curso de AEP da UERJ, do professor Elcio Rocha, e faço o grupo com Marcos Freitas. Esse vídeo de hoje, o tema do vídeo, eu trouxe aqui um mind map para a gente falar um pouco sobre VPL e Payback. São dois critérios de investimento, então esse mind map aqui é basicamente um resumo do que são esses dois critérios de investimento, e lembrando que existem outros critérios, mas a proposta do vídeo de fato é falar desses dois para ficar num tempo ideal, de acordo com o que foi pedido pelo professor. Tá ok? Então vamos começar falando aqui sobre o valor presente líquido, também chamado de VPL. O VPL, resumidamente, é a diferença entre o valor de mercado de um investimento e o custo, o custo desse investimento. Então, um exemplo aqui, eu trouxe um exemplo para exemplificar, obviamente, mas um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando. Então vamos supor aqui que temos um custo de construção de uma casa de 50 mil dólares e o preço de mercado de venda dessa casa é de 60 mil dólares. O VPL vai ser a diferença entre o preço de mercado e o custo. Então a gente tem aqui um VPL positivo de 10 mil dólares. A gente vai falar já sobre o VPL positivo, o VPL negativo, tá? Mas o que é legal, o que é importante trazer aqui é que basicamente a ideia principal é valor de mercado menos o custo, tá? E o VPL, é uma estimativa, certo? Então, assim, vamos supor que você queira vender uma empresa que produz móveis de madeira. Como que a gente vai saber o valor de mercado dessa empresa? Então, assim, esse é bem mais difícil do que esse exemplo aqui da casa, porque a gente não tem certeza do valor de mercado dessa empresa com o tempo. Porém, a gente pode ter uma estimativa. E como que a gente tem essa estimativa? Através do fluxo de caixa descontado. Então, assim, basicamente, o fluxo de caixa descontado é um processo de valorar o investimento pelo desconto dos seus fluxos de caixa futuro. Ele vai ser a diferença entre o valor presente desses fluxos de caixa futuros e também os seus custos de investimento. O objetivo aqui não é explicar um pouco mais detalhado o que são esses fluxos de caixa descontados, senão ficaria um vídeo maior e também fugiria da proposta. Mas aqui entraria também a parte de depreciação dos ativos, dos passivos da empresa, tudo que envolva o fluxo de caixa descontado da empresa com o tempo, beleza? Então, assim, por ser uma estimativa, obviamente a gente tem que ter essa avaliação que seja o mais fidedigna possível. A gente nunca vai ter essa certeza, esse 100% de certeza. Porém, a gente consegue ter essa estimativa, a gente consegue fazer com que essa estimativa seja cada vez mais próxima da realidade. Tá ok? E quando a gente fala do VPL, uma coisa que fica na cabeça pode ser o que é um VPL bom, o que é um VPL ruim. Bem, então o valor ideal do VPL ao realizar um investimento, a gente tem 3 cenários. O primeiro cenário é do VPL positivo, do negativo e quando ele é igual a zero. O igual a zero significa que é indiferente, então tanto faz entre investir esse dinheiro ou não. Não é um cenário tão comum de acontecer, mas pode acontecer. O VPL positivo significa que é um bom investimento. Por que é um bom investimento? Porque o preço de mercado, o VPL não é a diferença entre o valor de mercado e seu custo. Então, se ele é positivo, significa que o valor de mercado é maior do que o custo. Então, por isso é um bom investimento. E já o VPL negativo significa que ele é um mau investimento se for olhar apenas para o VPL. Lembrando, o VPL é um critério de investimento. Não necessariamente ele vai ser o único critério ao ser avaliado numa empresa, num projeto. Então é importante olhar também outros fatores. Então, por exemplo, o custo da empresa inicialmente pode ser maior do que o preço de mercado dela hoje. Porém, será que no futuro ela vai ter esse valor também? Então, assim, são vários critérios que podem ser analisados. Tá ok? Então, mas aqui olhando para o VPL, a gente pode fazer essa análise de positivo, negativo é igual a zero. Tá ok? Bem, o outro critério de investimento que a gente está trazendo aqui é a regra do payback. O payback, o que é o payback?
De modo geral, ele é o período necessário para recuperar o investimento inicial. Então, assim, basicamente, ele é um investimento. Basicamente, o investimento ele é aceitável se o período de payback for menor do que um número pré-determinado. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que meu retorno, que eu tenha um retorno com um determinado projeto ou determinada empresa em 5 anos. Eu vou fazer um cálculo do payback e a partir desse cálculo eu vou saber mais ou menos não, desculpa, eu vou saber o tempo que eu vou ter esse retorno do meu capital. Então, se for menos de 5 anos, show de bola. Se for em 5 anos, tá ok também. Agora, se for mais de 5 anos, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Certo? Então, a gente vem aqui para o cálculo do payback. O tempo para o payback basicamente igual ao valor do investimento inicial dividido pelo fluxo de caixa durante determinado período. Então, se eu estou analisando 5 anos, se eu estou analisando anualmente, mensalmente, semestralmente, esse período aqui ele vai ser pré-determinado. Um exemplo aqui é, por exemplo, eu vou escolher aqui um período anual, um investimento inicial de 30 mil e um fluxo de caixa durante o ano, ou seja, o fluxo de caixa anual da empresa de 50 mil. O tempo do payback vai ser 30 mil sobre 50 mil. Isso significa que eu vou ter um payback de 0,6 ano, que isso significa um pouco mais de 7 meses. Então, se eu estou considerando um ano e eu vou ter um retorno em 7 meses, significa que é sim um retorno, um período legal para eu ter o meu investimento. Tá ok? Olhando aqui um pouco para a análise dessa regra do payback, a gente pode ver aqui que ele é calculado pela soma dos fluxos de caixas futuros. Ele não existe o desconto. Então, assim, o valor do dinheiro no tempo ele é ignorado. O que isso significa? Isso significa que se eu for analisar que o real de hoje, eu vou estar considerando o valor do real de hoje, sem considerar uma correção, por exemplo, com inflação. Então, isso daí para períodos mais longos, de 5 anos, por exemplo, e com uma taxa de inflação, uma taxa de juros alta, uma taxa de inflação alta, né, um IPCA alto, por exemplo, isso daí pode ter pode interferir na minha análise dessa regra, tá? A regra do payback ela também não considera o risco de um projeto, o risco da empresa, o que é bem importante. E o maior problema do payback é que não há uma base concreta para encontrar o período de corte correto. Ou seja, esse período de corte ele vai ser um período arbitrário, que eu vou definir. Não necessariamente esse período arbitrário ele vai ser o vai ser o ideal, né, para fazer essa análise. Porém, o porém é que a gente não tem uma base concreta. Geralmente é mesmo na base do que o investidor ele está pensando de realmente um corte arbitrário. Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o payback em um critério de investimento, como uma análise de investimento? A vantagem é que ele é fácil de compreender, é bem fácil de calcular, de entender o período que eu vou ter esse retorno. Ele é adequado à incerteza dos fluxos de caixa da empresa ou do projeto da empresa, né? E ele tende a considerar para a liquidez como principal fator de decisão do investimento, beleza? Já as desvantagens, ele ignora o valor do dinheiro no tempo, como eu já falei, ele requer um período de corte arbitrário, e ele ignora os fluxos de caixa além do período de corte, que seria o pós-payback. O que significa isso? Ele tem uma tendência contrária a projetos de longo prazo e uma tendência em direção à liquidez. Vamos supor, por exemplo, quando eu coloquei aqui, que pode ser um critério ruim às startups. Por quê? Normalmente, as startups, elas inicialmente elas não são empresas lucrativas. Elas são empresas que estão olhando para o longo prazo. Então, hoje podem não ser lucrativas, mas daqui a 5, 6 anos podem vir a ser muito lucrativas. Tendo em vista aí o Nubank, enfim, diversas outras startups de sucesso que a gente pode listar, que começaram
sendo empresas que dão prejuízo, mas que depois conquistaram base de clientes muito forte e uma fatia do mercado muito forte. O iFood, por exemplo, também, e conquistaram uma fatia de mercado muito forte para depois focar nos lucros, para ser um lucro maior. Então, o payback, por exemplo, ele pode ser um critério ruim, considerando esse cenário de startup, beleza? E aqui um payback descontado, que seria mais uma vertente desse payback, vamos dizer dessa forma. Ele é o tempo necessário para que os fluxos de caixa descontados do investimento sejam iguais ao seu custo inicial. Então, assim, ele segue a mesma lógica dessa regra do payback, mas ele inclui o valor do dinheiro no tempo. Se essa daqui é uma desvantagem de ignorar o valor do dinheiro no tempo, agora a gente fez essa correção, digamos assim. As vantagens é que inclui o valor de dinheiro no tempo, ele é fácil de compreender, não aceita investimentos com VPL negativo e ele tem uma tendência em direção à liquidez. Já as desvantagens é que ele pode rejeitar investimentos com VPL positivo e ele requer também um período de corte arbitrário e ignora fluxo de caixa. Além do período de corte, também tem a tendência contrária a projetos de longo prazo. Bem, esse foi o vídeo então desses dois critérios de investimentos que são bastante usados pelas empresas e, enfim, pelos profissionais no mercado, que é o VPL e o payback. Lembrando sempre que existem outros critérios de investimento que devem ser avaliados, devem ser analisados juntamente com o VPL, com o payback. Isso tudo deve ser adequado de acordo com o seu projeto, de acordo com a empresa que você está fazendo essa análise. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.